Ao curso certo. Nós iremos iniciar hoje uma série de vídeos sobre como criar uma loja virtual com o WooCommerce e o WordPress. Essa série de vídeos vai ser para iniciantes, então se você não sabe nada sobre como criar uma página de vendas, é para você. Se você não sabe sobre design, não sabe como configurar produto, não sabe o que é um servidor, como subir um site para a internet, esse curso também vai ser para você. Então vai ser uma sequência de videoaulas para não ficar muito grande, uma aula só, e cada aula vai explicar um assunto específico. Nessa aula eu vou ensinar para vocês como configurar um servidor web para rodar no seu computador e instalar o WordPress nele. Depois disso, o que a gente vai fazer? Depois que configurar toda a nossa loja durante as aulas, a gente vai pegar essa loja configurada e subir para um servidor da internet. A gente precisa de um servidor inicialmente, não vale a pena a gente contratar um só para modificar e aprender. Então, a gente vai fazer isso no nosso próprio computador usando um programinha chamado Champ. Então, a gente vai no Google e bota Champ Download. A primeira opção que aparece, aqui Download a versão mais recente, a primeira opção. Eu cliquei, ele vai botar para baixar, eu não vou baixar porque eu já baixei ele, eu vou cancelar. Agora eu vou voltar aqui no Google e vou digitar WordPress Download. A primeira opção que aparece, eu venho aqui Download e Instalar e clicar aqui em Download nesse botão azul. Ele vai perguntar onde eu vou salvar e eu vou cancelar porque eu já baixei também. Agora a gente vai lá na nossa pasta de download e dá 2 cliques no Champ. Aqui ele vai dar um erro dizendo que algumas funções podem estar restritas. A gente vai dar um OK. Bota próximo, deixa tudo do jeito que está marcado, próximo. Aqui ele vai aparecer a pasta padrão, a gente vai botar próximo. Aqui ele vai perguntar a linguagem, a gente vai botar próximo. Desmarca essa opção e clica em próximo. Aqui ele vai dizer que vai começar a fazer a instalação no computador, clica em próximo. Quando a instalação acabar, ele vai aparecer essa tela. Nós vamos deixar essa opção marcada para iniciar o painel de controle e clicar em finalizar. Quando abrir ele, ele vai aparecer essa tela. Uma dica, pessoal, se quando você clicar ele fechar direto, eu vou fechar ele aqui, às vezes acontece da gente clicar quando ele aparece aqui e ele fecha. Vocês vêm aqui no menu iniciar, vai lá nele, no ícone dele, clica com direito, mais executar como administrador. Isso vai forçar ele a abrir, porque como ele manipula arquivos do sistema, pode precisar dessa permissão. Aqui a gente vai clicar em iniciar Apache, essa primeira opção, e MySQL também tem que estar iniciado. Tem que esperar ficar verdinho. Agora que ficou os dois verdinhos é porque já está rodando. A gente pode testar abrindo aqui. Ele vai pedir essa permissão de acesso, a gente clica em permitir acesso. A gente vai abrir aqui o navegador e vai digitar aqui localhost. Se aparecer essa tela para vocês depois de digitar localhost, é porque está funcionando normal. Se aparecer uma tela de erro como se fosse um site que não existe, é porque alguma coisa deu errado durante o processo. Agora a gente vai abrir novamente aqui meus documentos. Vou aqui em meu computador, digito local C. Aqui está a pasta onde ele foi instalado, Champ. Só dá um clique nela. Tem aqui uma pasta chamada htdoc, a gente vai abrir ela. Aqui dentro é onde está o nosso servidor, ou seja, o nosso servidor Champ está apontando para essa pasta. O que a gente vai precisar fazer é abrir aquele arquivo do WordPress que a gente baixou e jogar ele aqui dentro. Então eu vou abrir aqui uma nova explorador de arquivo, cliquei com direito aqui em explorador de arquivo, vou lá em download WordPress, ele vem zipado, como vocês podem ver, ele está compactado. Eu vou abrir com WinRAR mesmo, vou minimizar essa pasta. Aqui, como vocês podem ver, tem essa pasta WordPress. O que a gente vai fazer é mover essa pasta aqui para dentro, mas antes disso a gente vai limpar tudo que tem aqui, pode apagar normalmente, só deletar tudo. Agora a gente vai arrastar essa pasta WordPress aqui para dentro, ele vai começar a descompactar. Aqui acabou o processo, a gente vai lá naquela página e vai atualizar. Se a gente atualizar, vai dar um erro. Primeiro você tem que botar aqui corretamente localhost. Você vai ver que vai aparecer a pasta do WordPress. Quando você clicar, ele vai abrir essa página de configuração do WordPress. Aqui a gente vai botar Português Brasil, continuar. Uma página de configuração normal, como se fosse um programa que você está instalando no seu computador. Aí ele diz aqui que a gente vai configurar agora o banco de dados. A gente vai clicar aqui, vamos lá. Aqui ele vai perguntar os dados do nosso banco de dados. A gente vai abrir uma nova aba, digitar localhost /php myadmin.
Aqui nessa tela, não se assustem com essa tela que tem muita informação. A gente vai vir aqui no canto e botar nova. Aqui em nova, a gente vai botar o nome da base de dados que a gente quer criar. Vamos chamar ela de nossa loja underline WordPress. Aqui é importante que não pode ter acento, nem caractere especial, nenhum dos caracteres especiais, nem espaço também. Então, nada de tio, nada de cedilha, nada de vírgula, só letras e números sem espaço. Botei o nome aqui e vou clicar em criar. Foi criada a base de dados, perfeito. Agora, gravem esse nome que a gente vai precisar para configurar lá nosso WordPress. Eu vou copiar ele aqui. Aqui ele pergunta o nome do banco de dados. A gente vai botar ele. Nome de usuário a gente vai deixar root. A senha a gente vai deixar em branco. Servidor a gente vai deixar localhost. E o prefixo do jeito que está. Aqui ele mostra essa tela dizendo que está tudo pronto para se conectar com o banco de dados. A gente clica, ele vai fazer a instalação do WordPress. Ele vai pedir o nosso título do site. Esse é o nome da sua loja virtual. Então aqui você vai botar, aqui ele vai perguntar as informações do nosso site. Título do site é o nome da nossa loja. A nossa loja vai se chamar Loja Curso Certo. Nome de usuário é importante que você crie um usuário que você vai usar para gerenciar a sua loja. Então, sempre que você for adicionar produto, modificar produto, verificar a venda efetuada, você vai precisar desse nome de usuário e senha. Então, nome de usuário você vai botar o seu. A senha, eu recomendo que vocês deixem uma senha dessas difíceis, que é muito importante ter senhas com caracteres especiais e senhas longas para ser uma senha forte. Mas, se vocês quiserem modificar, vocês podem modificar aqui. Eu vou modificar para ficar mais fácil de acessar. Eu vou escrever admin na minha senha. Ele diz que é muito fraca, mas eu recomendo que vocês deixem uma senha bem forte. Aí ele vai pedir para eu confirmar que eu estou usando uma senha fraca e um e-mail. O e-mail é muito importante porque se você perder sua senha ou qualquer problema que você tenha, você vai precisar do seu e-mail para poder recuperar. Então, digite seu e-mail aqui. Visibilidade nos motores de busca, deixar desmarcada essa caixa, porque senão sua loja não vai ser indexada, não vai ser achada pelo Google. Clicar em instalar, aqui ele diz que o WordPress foi instalado com sucesso e diz que nosso usuário é curso certo e a senha é a que a gente criou. A gente vai clicar aqui em acessar. Essa vai ser sempre a tela de login que a gente vai utilizar para configurar nossa loja, tanto no servidor local quanto quando a gente subir nossa loja para um servidor de hospedagem na internet. Vai ser essa página que a gente vai precisar acessar para poder configurar nossa loja. Vou botar aqui o usuário e a senha. Vou acessar. E aqui, como a gente pode ver, está nosso painel de controle do WordPress. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai aprender a configurar mais, mas vocês já podem ver que tem várias funções aqui para administrar, e a próxima aula eu vou explicar para vocês outros recursos necessários para configurar nossa loja. Agora eu vou dar alguns adendos aqui. Como vocês podem ver, sempre que a gente for acessar aqui no nosso computador a nossa loja virtual, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai precisar conferir é se o programa Champ está rodando. Ele tem que estar aqui do lado do relógio, como pode ver. Aqui está tendo duas execuções rodando. Eu vou sair delas para a gente conferir. Se a gente tentar acessar nossa loja sem iniciar o serviço Champ, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Ele vai aparecer como se fosse um site que não foi encontrado. Para a gente conseguir acessar, a gente vai precisar vir no menu Champ Control Panel, clica com direito, mais executar como administrador. Ele vai abrir novamente aquela tela do painel de controle do Champ. Aqui a gente vai ter que iniciar os dois. Se você iniciar só o de cima e não iniciar o de baixo, ele vai dar um erro dizendo que não foi possível conectar no servidor. Se você ativar o de baixo, mas não o de cima, a gente não vai conseguir acessar a nossa página de login da nossa loja virtual. Depois de ativar os dois, a gente vai acessar aqui localhost /WordPress. Aqui ele aparece nossa loja, ela está totalmente padrão do WordPress. Aqui no canto a gente consegue ver menu, painel, tema, as coisas que a gente vai configurar depois. Se a gente quer acessar nossa tela de login, o que a gente faz? A gente vem aqui, bota WordPress /wp-admin, WordPress-admin de administrador. Só dá um Enter e aqui a gente está novamente naquela página de configuração. Uma outra forma de acessar aqui é, voltando aqui no WordPress, se a gente clicar aqui em loja, depois painel, a gente vai direto lá para o painel de administração.
É claro que essa função acontece porque a gente está executando na máquina local. Se a gente estivesse executando no servidor, isso não aconteceria, por questão de segurança, obviamente. Então é basicamente isso. Essa foi a primeira aula da série de como montar uma loja virtual. Nas próximas aulas a gente vai começar a configurar a nossa loja virtual. Como fazer a instalação de tema, como instalar o plugin WooCommerce, que é o que vai transformar o WordPress, que é um blog, em uma loja virtual, como adicionar produtos, como modificar o tema e muitas outras coisas que nós iremos aprender também. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Se tem alguma dúvida ou teve algum problema durante a instalação, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. Falou, tchau!